Olá, meu nome é Paulo de Almeida, eu sou do Instituto Diana Demarque, sou pai e sou costureiro também. E eu fui convidado pela Singer para fazer uma peça para os meus filhos e assim homenagear todos os pais. E eu escolhi um projeto para fazer que eu acho que tem tudo a ver com pais e filhos. Pipoca, suco e um cinema em casa. O meu projeto aqui é fazer uma almofada que a gente coloca o potinho de pipoca e os dois sucos para que a gente possa sentar no sofá, assistir um filme e aproveitar muito a presença de cada um. E para fazer esse projeto eu vou utilizar primeiramente a máquina Singer, a minha é uma M3405. Vou precisar de uma régua, fita métrica, tecido, eu estou utilizando tricoline, mas você pode utilizar neoprene, aquablock, o que você achar melhor. Tesoura e um esquema com as medidas. Esse esquema com as medidas você vai poder baixar aqui para ter as medidas. Não está em tamanho real, você vai imprimir e vai ver o tamanho certinho. Para eu fazer esse projeto aqui, eu peguei meio metro de cada cor. Eu preferi usar duas cores para dar um tom sobre tom, para ficar mais bonito. Mas você não vai precisar de tudo isso de tecido, porque existem peças recortadas pequenas. Então você pode até inclusive utilizar os retalhos que você tem aí no teu ateliê. Você era criança, te pediam o que você queria ser quando crescer, o que você fazia? Olha, o que eu queria ser quando eu crescesse? Detetive particular? Por quê? Você nunca pensou em ser detetive particular? Você não ia tão fofoqueiro assim, não tão interessado na vida das pessoas assim. Eu queria, porque eu achava bonita aquela roupa que eles usavam, sabe aquele dos tipo... aquele casacão assim, cor de creme, que era com a gola aqui em cima, chapéu. Tipo espelho bugiganga? Isso. Uhum. Então fica aí um desafio, costurar uma roupa de detetive profissional. Então, olha, vai dar um composê bonito, não vai? Vai. Da onde você tirou a inspiração por esses dois tons de verde? Foram os mais bonitos que eu achei na loja. Nossa, que homem que tem olhos para Uhum. verdes. E agora precisamos... Pode dar, você conhece também. E para rechear você vai colocar o quê? Para rechear, como é que se chama aquela manta acrílica? Parece um algodão assim, mas é acrílico. Manta acrílica. Manta acrílica, isso mesmo. E se a pessoa for fazer para vender, por exemplo, dá para fazer essas medidas e cortar vários de uma única vez, né? Dá. Você coloca um em cima do outro e corta tudo de uma vez. Faz um infesto. Sim, vai otimizando. 10 centímetros, 25. Quase terminando aqui de fazer agora os riscos e os cortes, para a gente ter o tecido prontinho para fazer a costura. Mas eu queria falar para vocês uma coisa, que é sobre a relação que eu faço aqui entre paternidade e a costura. Porque para a gente aprender a costurar, é necessário que a gente tenha paciência e saiba o lado certo da régua. Paciência e persistência também. Se você tiver paciência e persistência, não queira ver as coisas prontas logo em seguida, assim, você tem que levar com calma. Você consegue aprender a costurar.
E a mesma coisa acontece na criação dos filhos também. A gente tem que ter muita paciência, muita persistência também para saber educar corretamente um filho. Outra coisa também, o meu círculo, aqui o círculo que eu estou fazendo, não está ficando perfeito. Você pode usar o fundo dos copos e do baldinho para fazer o fundo, para ficar no tamanho daquele baldinho, daquele copo que você tem em casa ou aquele que você comprou. Eu estou tentando fazer aqui, não está ficando perfeito. Mas aí a gente pode fazer uma nova analogia com ser pai. Porque às vezes a gente tenta ser perfeito na criação dos filhos e a gente não consegue. Porque é impossível ser perfeito. A gente faz o melhor que a gente pode, mas perfeito a gente nunca vai ser. E na costura é a mesma coisa. Então por isso eu não me incomodo. Eu não deixo de costurar por fazer um círculo que não está perfeito. Eu usei o fundo aqui para desenhar em cima, mas é necessário que você deixe aqui pelo menos 1 centímetro, meio centímetro para a margem de costura, certo? Então não vai ser exatamente no tamanho. Estão cortados os tecidos agora. Eu tenho um fundo para o pote, 2 fundos para os copos, esta aqui a lateral do pote, 2 laterais para os copos. Nós temos a parte de cima da almofada, a parte de baixo da almofada e a lateral também. Agora é só costurar. A primeira coisa que nós vamos fazer agora na costura é fechar as laterais do suporte do copo e do suporte do pote de pipoca também. Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. E é muito importante isso, você não pular etapas na costura. Você faz as coisas conforme a receita. Pegou a receita, pegou o molde ali, o tutorial, você faz conforme está no tutorial e vai dar certo. É diferente da educação de filho, porque a educação de filho é um desafio e a gente não tem receita para isso, a gente não tem tutorial, a gente não tem molde, os filhos não se encaixam nos moldes e é muito mais difícil. Então se você acha difícil costurar, eu diria que se você é pai, você tira a costura de dentro. Curioso talvez de tudo isso aqui é que tradicionalmente quem presenteia o pai no Dia dos Pais são os filhos. E eu estou fazendo uma coisa inversa aqui, eu estou fazendo a própria mão um presente para os filhos. Mas na verdade acaba sendo um presente para mim também, porque ao entregar isso para eles e a gente ter a possibilidade de ter um momento juntos, assistindo um filme, comendo pipoca, tomando um refrigerante, eu acho que isso é um presente para mim. Estão costurados os 3 suportes agora. Agora o maior desafio é costurar o fundo aqui embaixo. A gente vai ter que alfinetar cada um deles, porque já não é uma costura assim reta, muito simples, a gente vai ter que fazer uma costura curva para colocar esses fundos aqui embaixo. É um desafio. E desafio também é ser pai. Desafio é ser pai, ser mãe também, mas nós estamos falando do Dia dos Pais, então não deve falar mãe aqui. Mãe não. Então aqui agora a gente vai costurar o fundo nesse suporte. E para isso a gente vai ter que alfinetar, porque é um trabalho bem difícil, é um desafio fazer isso. E a gente tem que fazer com calma, com tranquilidade, sem pressa. Está tudo alfinetado, o fundo com o suporte aqui, agora é só costurar. Alfineta ou alinhava. Se você for alfinetar, cuide bastante com os alfinetes para você não se machucar. Quem assiste o meu canal, quem assiste o meu quadro Vai Paulo na Escola de Costurar, sabe que de vez em quando eu dou umas alfinetadas no dedo, isso dói muito. Vamos passar então uma costura reta agora ao redor aqui. Está costurado o fundo, como eu falei para vocês, a gente não precisa se preocupar com perfeccionismo, não precisa se preocupar em deixar a coisa perfeita. Faça o melhor que você puder. Agora, uma prova que a gente vai precisar fazer aqui é para ver se as medidas que a gente fez deu certo, se vai encaixar. Vamos ver. Encaixou um copo, encaixou outro copo e vamos ver se vai encaixar o pote. Porque depois a gente vai fechar isso na parte de cima e ele precisa encaixar para colocar o pote e os copos na hora de você
ir assistir o filminho, né? Vamos ver. Encaixou o pote também. Aqui, o que eu planejei deu certo. A gente fez as medidas, fiz as medidas, recortei e deu certo, encaixou direitinho. Nem sempre é assim com a educação dos filhos, né? A gente planeja alguma coisa, a gente projeta alguma coisa que na maioria das vezes não se realiza, às vezes não se concretiza. Nesse primeiro episódio a gente aprendeu então a fazer o desenho através do esquema de medidas, nós aprendemos a fazer o corte, aprendemos a costurar as laterais e o fundo do suporte do copo e do potinho. Esse foi o primeiro episódio. No próximo episódio nós vamos ver como encaixar esses suportes na parte de cima da almofada. Então, muito obrigado, eu aguardo vocês no próximo episódio.